Livro As Armas da Persuasão. Autor, Robert Cialdini. Síntese inicial. Embora existam inúmeras táticas utilizadas por profissionais como operadores de telemarketing, arrecadadores e vendedores e outros profissionais da persuasão, para produzir um sim do interlocutor, a maioria delas se enquadra em 6 categorias básicas: reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Essas são as principais ideias apresentadas por Robert Cialdini, que, nesta obra, une psicologia e marketing para mostrar a você como empregar essas técnicas em seu cotidiano e, assim, obter ainda mais sucesso em suas atividades pessoais e profissionais. Armas de influência. Temos a tendência de responder automaticamente a determinados gatilhos. Embora sejam, geralmente, úteis, isso pode ser explorado para nos enganar, provocando reações alheias à nossa vontade. Por exemplo, quando não temos certeza sobre a qualidade de determinado produto, tendemos a utilizar o atalho de se é caro, é bom. Nesse caso, o preço, por si só, se tornou um gatilho que aponta para a qualidade do item em questão. Por que isso acontece? Vivemos em ambientes cada vez mais complexos. Para lidar com essa realidade, necessitamos de certos atalhos. Infelizmente, a maioria de nós conhece muito pouco acerca de nossos próprios padrões de comportamento automático e, portanto, desconhece o fato de que eles nos tornam extremamente vulneráveis a quem sabe como eles funcionam. Reciprocidade. Uma das mais potentes armas de influência é a regra da reciprocidade. Segundo ela, devemos tentar reembolsar, em espécie, o que outra pessoa nos fornece. Um indivíduo pode desencadear esse sentimento de endividamento nos fazendo um favor não solicitado. Um pequeno favor inicial pode produzir uma sensação de obrigação em concordar com um favor de retribuição substancialmente maior. Outra consequência dessa regra consiste na obrigação de fazer uma concessão a alguém que nos fez uma concessão. Para nos defender dessa tática, devemos aceitar as ofertas dos outros apenas pelo que elas, fundamentalmente, são, em vez de considerá-las segundo a sua representação. Enquanto percebemos e definimos a ação como um dispositivo de conformidade, e não um favor, o doador não tem mais a regra da reciprocidade como sua aliada. Portanto, simplesmente, defina o que você recebeu, não como presentes, pois, absolutamente, não se trata disso, mas como o dispositivo é empregado para aumentar as vendas. Compromisso. Todos nós temos o desejo de ser, e de aparentar ser, responsáveis por nossas escolhas. Essa força está intimamente ligada com o conceito de compromisso. Se alguém puder fazer com que você assuma um compromisso, que isto é, tomar uma posição ou se filiar a algo, preparará o cenário para que você se mantenha automaticamente vinculado ao que quer que seja. Para os vendedores, a estratégia consiste em obter uma grande venda começando por uma pequena. Quase todas as vendas pequenas perseguem esse objetivo, uma vez que, antes do lucro, tensionamos estabelecer um compromisso com o comprador. Certas condições devem estar presentes para que um compromisso seja devidamente efetivado, e ele deve ser público e livremente escolhido. A única forma de sair desse dilema consiste em saber quando tal comprometimento é suscetível de levar você a fazer uma escolha ruim. O sinal de que fomos pegos por essa tática consiste no fato de nos sentirmos desconfortáveis por nos vermos impedidos a realizar algo que, no íntimo, não queremos realizar. Se, ainda assim, nesses momentos, você tiver alguma dúvida, pergunte a si mesmo, sabendo que sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, teria assumido o mesmo compromisso? A aprovação social. O princípio da aprovação social afirma que determinamos o que é correto ao descobrir o que as outras pessoas pensam sobre o assunto. Esse conceito opera com maior força quando observamos o comportamento de pessoas que, segundo nosso julgamento, são comparáveis a nós. Há, pelo menos, 2 tipos de situações nas quais o princípio da aprovação social nos oferece conselhos ruins. Quando a evidência social foi propositalmente falsificada, tais situações são fabricadas com a intenção de criar a impressão de que há uma multidão fazendo o que desejam que façamos.
Quando pensamos que, se muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa, então, devem saber algo que não sabemos. A lição que pode ser extraída, aqui, é que nunca devemos confiar totalmente na aprovação social. Precisamos verificar isso em relação às outras fontes de evidências, tais como fatos objetivos e nossos próprios julgamentos. Afeição. Poucos ficariam surpresos ao saber que, de modo geral, preferimos dizer sim aos pedidos das pessoas que conhecemos e apreciamos. Confira, a seguir, os fatores que fazem com que um indivíduo goste de outro. Atração física, similaridade, afinal, gostamos de pessoas que se parecem conosco, elogios, contato e cooperação. Os profissionais da persuasão estão sempre tentando estabelecer a ideia de que nós e eles estamos trabalhando pelo mesmo objetivo, condicionamento e associação, e eles estão sempre tentando ligar seus produtos com as coisas que gostamos. Devemos nos defender quando percebemos que estamos gostando de determinado item, mais do que seria razoável. Ao constatarmos esse sentimento, podemos começar a tomar as contramedidas necessárias. A resposta mais adequada é um esforço consciente para nos concentrarmos exclusivamente nos méritos do negócio, discriminando mentalmente a pessoa daquilo que está tentando vender. A autoridade. A nossa inerente obediência à autoridade se dá, frequentemente, com pouca ou nenhuma deliberação consciente. Nessas circunstâncias, muitas vezes, ficamos vulneráveis tanto aos símbolos externos de autoridade quanto à sua substância. Há 3 tipos de símbolos de autoridade, são eles. Título: é possível que alguém, pelo simples fato de adotar determinado título, receba uma espécie de deferência automática. Vestuário: o manto de autoridade pode ser falsificado. Há, também, outro tipo de vestimenta que, tradicionalmente, indica o status de autoridade em nossa cultura, qual seja, o terno bem alinhado de um homem de negócios. Ostentação: ornamentos pomposos como joias e automóveis de luxo tendem a gerar, em nossa cultura, uma aura de autoridade, devido a um pretenso alto nível de status e respeitabilidade do indivíduo que os possui. Uma forma essencial de se defender contra isso consiste em uma maior conscientização sobre o poder da autoridade, juntamente ao reconhecimento de que tais símbolos podem ser falsos. Fazer 2 perguntas a nós mesmos pode contribuir enormemente para identificar quando as diretrizes da autoridade devem e não devem serem seguidas. Essa figura de autoridade é, verdadeiramente, um especialista no assunto? Ou seja, há alguma substância ou apenas símbolos vazios? Caso a figura de autoridade seja, de fato, especialista, quão honesto ele será? E escassez. O princípio da escassez predita que quanto menos disponíveis são as oportunidades, mais valor elas aparentam ter. Nesse campo, há 2 táticas usualmente empregadas. Quantidade limitada, ou seja, quando os clientes são informados que há um número limitado de produtos. Tempo limitado, ou seja, quando as ofertas duram por certo tempo, após o qual, elas são retiradas do mercado. Não só desejamos os itens escassos, os desejamos com fervor crescente quando há uma competição por sua posse. Portanto, é aconselhável um cuidado externo ao encontrarmos a diabólica construção escassez mais competição. Para nos defendermos dessa armadilha podemos responder, preferencialmente, de 2 formas, e assim que nos encontrarmos em meio à excitação emocional decorrente da influência exercida pela escassez, devemos parar e refletir, a fim de nos acalmar e recuperar nossa perspectiva racional. Descobrir por que queremos o item em questão. Se a resposta for o que o desejamos, principalmente, por sua função, isto é, queremos algo bom para dirigir, comer, beber, etc., é o momento ideal para nos lembrarmos que ele funcionará igualmente bem, independentemente de ser escasso ou abundante. Influência instantânea. Quando tomamos uma decisão em relação a algo ou alguém, geralmente, não usamos todas as informações disponíveis. Utilizamos, em vez disso, apenas um único dado altamente representativo do total. Apesar da suscetibilidade de decisões estúpidas que acompanha a dependência de uma única característica dos dados disponíveis, o ritmo da vida moderna exige que usemos, geralmente, esse atalho.
Então, devemos estar cientes de que estamos, atualmente, sofrendo um ataque intenso em nosso sistema de atalhos. Os profissionais da persuasão que jogam, com lealdade, de acordo com essa regra, não devem ser considerados inimigos. A verdadeira traição, aquela que não podemos tolerar, diz respeito a qualquer tentativa de obter lucros a qualquer preço, ainda que, para isso, a confiabilidade de nossos atalhos seja ameaçada. Síntese final. Quanto às principais razões que, ao menos em parte, explicam o retumbante sucesso da presente obra, encontra-se a genuína vontade de evitar ser explorado por pessoas mal intencionadas. Se parar para pensar, certamente encontrará muitas táticas de persuasão que já foram usadas contra você. Para todos os que desejam evitar prejuízos decorrentes de decisões não racionais, as armas da persuasão é, de fato, leitura obrigatória. Fim. Leia o livro e se aprofunde mais no assunto. Escute agora outros resumos em audiobook e aumente ainda mais seu repertório para ter sucesso.